texto aqui, que está em João, capítulo 12, do versículo 1 ao 6. É algo tão importante aqui que mostra que é o texto base para a gente, que vamos basear e fundamentar a nossa palavra. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa do perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Queridos, eu quero orar ainda nesse momento, e eu quero que você ore por você, porque esse assunto é tão importante, tão sério. Às vezes a gente pensa que ele é um assunto de menor importância na igreja, mas não, ele é um assunto extremamente importante que tem reflexo na sua vida espiritual de maneira intensa, poderosa. Então, qual é o meu pedido de oração por você? Que você ora para que Deus te dê revelação a respeito da verdadeira adoração. Entende? Para que você tenha revelação, para que não haja dúvida no teu coração, para que não haja questionamento. Por que isso, querido? Porque você já ouviu alguma palavra, alguém já pregou uma palavra e você estava ouvindo, e quando você ouviu aquela palavra, houve questionamento no seu coração, na sua mente, fala: mas Senhor, será que é assim mesmo? Eu já, irmão, muitas vezes. Foi só uma não, foram muitas vezes. Eu falei: peraí, Senhor, mas parece que não está testificando. E precisa testificar, não porque eu estou falando, mas porque o Espírito Santo está operando na sua vida. Amém? Entendeu a diferença? Uma coisa é uma concordância mental, outra coisa é o testificar do Espírito de Deus no nosso espírito. Então ore por você mesmo. Pai Deus, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu santo nome, Pai. Pedimos, Senhor, a tua bênção, pedimos, ó Pai, que o Espírito do Senhor nos abra o entendimento, nos revele, ó Pai, ó Deus, verdadeiramente, ó Pai, ó Deus, o que significa, o que é, como, ó Deus, nós podemos de fato e de verdade adorar ao Senhor, ó Deus, de maneira tremenda, e que possamos não apenas entender, mas podemos viver uma vida de adoradores, Pai. Ó Deus, que crescem nessa área, que crescem nessa ministração, que crescem, ó Deus, nessa prática, ó Deus, diante de Ti, Pai. Ó Deus, todos os dias da nossa vida, Pai. Ajude a gente, Pai, nesta manhã, a entender, a ter revelação, e que o Teu próprio Espírito, ó Pai, nos impulsione a adorar ao Senhor completamente, de todo o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Queridos, João 4, versículo 24, fala que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A palavra do Senhor fala que Deus é Espírito, e para ter comunhão com Deus, que é Espírito, eu preciso também usar o que? O meu espírito humano. Então é importante a gente saber disso. O meu espírito humano, ele precisa ser ativado não no sentido de ser vivo, porque Jesus, quando aceitou Jesus, você foi vivificado, mas é no sentido de, em espírito, você adorar a Deus. Em espírito você adorar a Deus, não uma coisa apenas da alma, não das emoções, mas algo que vem do Espírito. E para isso eu preciso o quê? Me posicionar, perceber o meu próprio Espírito. Por quê, queridos? Com o corpo a gente tem contato com o mundo físico. Com a alma eu tenho contato com as coisas da mente e das emoções. Mas a comunhão com Deus é somente através do Espírito. É somente através do Espírito. Então eu preciso ter essa revelação e ter esse entendimento. O que a palavra de Deus diz? Que Deus Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A palavra do Senhor fala que Deus, os olhos de Deus passam por toda a terra, procurando homens e mulheres cujo coração é todo
dele. Então veja bem, Deus está procurando, a palavra do Senhor diz que Ele procura homens e mulheres que o amam de verdade, que amam o Senhor de todo o coração. E isso, queridos, é algo tão importante nós termos esse entendimento. E no Novo Testamento, Maria é um exemplo de uma verdadeira adoradora, de adoração verdadeira. No Novo Testamento, Maria é esse exemplo. A sua atitude nos mostra que é um padrão daqueles que desejam adorar a Deus. O texto de João diz que Marta, ela servia. E queridos, não vou criticar Marta não, tem gente que critica, vou não. Como nós precisamos de pessoas que servem na igreja. Como nós precisamos de homens e mulheres que servem na igreja, para que as coisas aconteçam. Se não tivéssemos pessoas que agiam como Marta, não teríamos a mesa arrumada, não teríamos chegado aqui e as coisas estariam todas organizadas. Elas são extremamente importantes. Agora, o que acontece, querido? Quando nós vemos pessoas trabalhando esse serviço natural, envolve o espiritual, quando o coração da pessoa que serve, ela quer agradar a Deus, ela está rendida ao Senhor, então tem a bênção de Deus sobre eles. A palavra do Senhor fala que aquele que serve, ele tem uma honra dobrada. Está escrito lá no livro de Atos capítulo 7, entende? Mas o que acontece, queridos? É necessário a gente entender que o que toca o coração de Deus no sentido de incomodar, ou seja, quando nós servimos, muitas vezes nós atraímos o louvor dos homens. Nossa, olha como ele trabalha para a obra do Senhor, olha como ele faz isso, olha como aquela faz aquilo, está tudo certo, e merece e deve receber o louvor, sim. Mas, queridos, quando nós resolvemos, por causa do nosso coração, fazer como Maria, chegar aos pés do Senhor Jesus e ficar aos pés dele, isso atrai o coração de Deus, isso toca o coração do Senhor, isso o constrange, se é que Deus fica constrangido com alguma coisa, entende? Isso move o coração de Deus. Então, queridos, nós realmente precisamos sim entender que nós precisamos estar diante do Senhor por causa da presença dEle, só por causa dEle, não é por causa de coisa alguma, não é porque Ele pode fazer, não é porque Ele é poderoso para me dar, não, é porque Ele é Deus, meu Senhor, e aí eu vou para a presença dEle. E quando Maria escolhe ficar ali aos pés do Senhor Jesus, queridos, não tem como negar. O que Jesus disse? Ela escolheu a melhor parte. Não quer dizer que a outra é ruim, não quer dizer que servir a Deus não é algo bom, servir nas coisas naturais, precisamos servir ao Senhor, sim, mas a palavra de Deus diz que Maria escolheu a melhor parte. De quê? De ficar ali aos pés do Senhor Jesus, de ficar ali diante dele. Agora, queridos, é muito importante o seguinte, né? Tem gente que ainda tem esse entendimento errado, preciso servir a Deus. Eu fico assim, e eu falo isso porque eu não quero que ninguém pense que é inferior. Não. Eu lembro que eu chegava aqui na igreja, quando a gente começou, eu era tudo. Eu era o faxineiro, eu era o pastor, a minha esposa era professora das crianças, né? A gente fazia tudo, servia tudo. Mas veja bem, querido, veja bem, eu preciso entender que Deus quer que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então, o que toca o coração de Deus é você estar na presença dele. E eu queria pegar esse texto, não quero, né? Esse texto aqui, e realçar alguns princípios que podem ser vistos na atitude de Maria. Agora, a primeira coisa que a gente vê que Maria, ela ungiu os pés do Senhor Jesus. Maria, ela ungiu os pés do Senhor Jesus. E isso mostra que adorar é estar aos pés do Senhor. No versículo 3 a gente vê que Maria, ela toma uma libra de um bálsamo de nardo puro, muito precioso, e ungiu os pés. Oh, querido, para ela ungir o pé, ela estava ali prostrada. Ela estava lá prostrada aos pés do Senhor Jesus. E estar aos pés nos fala de uma posição de humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O ato de prostrar já é uma demonstração de humildade. Querido, não tem jeito de adorar a Deus com soberba no coração. Entende? Não tem como alcançar esse lugar de adoração
onde eu me reivindico a minha posição. Ei, mas espera aí, eu sou pastor. Alguém fala, não, o senhor não é pastor, não, o senhor é bispo. Ei, meu querido, não vale nada que vale a presença de Deus. Não vale do ponto de vista humano, né? Aquela coisa de orgulho, de soberba. Não vale nada. Lembra uma vez, cheguei numa igreja, e aí eu cheguei naquela igreja e assumi aquela igreja e tinha algumas pessoas. E as pessoas me juntaram, me cercaram e falaram, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu fiquei olhando aquilo e falei assim, não sabe de nada, eles não são coisa alguma e estão pensando que são. Deixa eu te dizer, querido, é muito importante sim, sabe, a gente ter esse coração e saber que esse é a primeira coisa. Não tem como adorar se eu não for humilde. Não tem como adorar se não houver no meu coração essa postura, sabe, de humildade, sabe, de estar prostrado diante do Senhor. Agora, estar, sabe, estar aos pés também significa atenção, e o seu olhar eram exclusivamente para o Senhor. Ela estava ali aos pés, olhando para o Senhor, não tinha outra coisa que interessava, não tinha outra coisa que chamava atenção, a atenção dela estava toda e completamente voltada para o Senhor. Querido, Paulo fala que nós somos transformados quando contemplamos o Senhor, e pregamos sobre isso, falamos sobre isso. Quando você contempla o Senhor, você é fortalecido, você é transformado, a bênção de Deus vem sobre você, o agir de Deus opera na sua vida, então nós seremos transformados na sua própria imagem. Quer ser parecido com o Senhor Jesus? Aprenda o caminho da adoração verdadeira, diga amém. Então isso é muito importante. Nós nos tornamos semelhante àquilo que adoramos. Se você adora ao Senhor, você vai ficar semelhante a Ele. Eu aprendi, né? É claro que hoje, eu adoro macarrão, né? A pessoa está falando que gosta muito, mas adorar verdadeiramente, você vai ver que é muito mais que isso. Eu me lembro que a gente era pequeno, quando começou a usar essa expressão, eu adoro isso, adoro aquilo. E eu lembro de meus pais, quando a gente, porventura, vinha da escola e usava essa expressão dentro de casa. Meus pais eram crentes, né? Minha mãe continua sendo, meu pai já faleceu, já partiu. E aí, a gente falava, nossa, eu adoro isso. Aí meu pai fazia assim, eu estou imaginando você prostrado de joelho, de frente do macarrão, falou, ô macarrão. Então, eles ficavam zoando isso com a gente. Mas por quê? Porque eles queriam formar em nós o entendimento correto do que é adoração. De uma forma, assim, de brincadeira, cômica, eles estavam querendo o quê? Nos formar em nós o entendimento correto a respeito do que é adoração. Então, queridos, nós não podemos dizer, sabe, que alguma coisa é errada, que servir ao Senhor do natural é errado, mas faz melhor aquele que se aquieta e desfruta da sua presença. Sabe, querido, é estar dos pés. Querido, eu vejo, tem gente, nós estamos vendo isso muito claro aqui na vigília. Tem gente que não dá conta. Ele dá conta de trabalhar o dia inteiro, mas não dá conta de ficar 5 minutos na presença de Deus. A gente vê isso nos cultos. Ele não dá conta de ficar um culto inteiro aqui dentro. Ele vai beber água, ele vai no banheiro, ele vai um tanto de coisa. Não é porque não dá conta, porque ele assiste um filme de 4 horas e não sai para lugar nenhum. Aqui na presença de Deus não dá conta. O que é isso? Baixo nível de entendimento do que é adoração, do que é presença de Deus e de qual o valor que Deus tem. Entende? Ele não dá conta. Ele fica, né? Tem formiga. E ele sai. Não é porque a pessoa é má, não é porque a pessoa é ruim, não, é porque ainda não aprendeu, não tem a prática de estar aos pés do Senhor Jesus. Entende?
não tem a prática de estar aos pés do Senhor Jesus, de estar ali diante do Senhor, clamando ao Senhor. Estar aos pés simboliza uma atitude de escravo diante do Senhor, e isso é muito importante a gente ter revelação. Queridos, o que havia no Velho Testamento? Havia aqueles escravos que eram compulsórios, ou seja, eles não tinham opção, eles eram escravos e eles foram comprados. E a palavra do Senhor ensina que um escravo, ele não podia de maneira nenhuma, se era um judeu escravizando outro judeu, em 7 anos aquele escravo alcançava a sua liberdade. Fazia parte da constituição da nação de Israel, que está lá, que era os mandamentos. Não era só mandamentos, mas era também a constituição de Israel. Então, com 7 anos ele era obrigado a ser colocado em liberdade. Então o que acontecia, querido? Havia os escravos compulsórios, que ele estava ali, e ele estava assim, ó, dia após dia, falando: falta só 1 ano para eu me livrar desse senhor, vai ver, eu vou sair, não volto aqui nunca mais, não passo, nem nessa rua não passo mais, porque eu não quero mais. Mas havia outro escravo, que amava o seu senhor, e esse escravo, ele era, a Bíblia chama de o escravo da orelha furada. O que acontecia com esse escravo? Quando dava 7 anos, ele tinha o direito, e o patrão dele, o senhor dele, tinha o dever de colocá-lo em liberdade, da alforria dele. E o que acontecia? Quando dava esses 7 anos, esse escravo chegava para o seu senhor e falava assim: olha, eu não quero ir embora, eu amo o Senhor, quero te servir para sempre. Olha, eu não quero ir embora, quero ficar com o Senhor, quero ficar na tua presença, quero ficar na tua casa. Eu não quero essa liberdade, eu quero continuar escravo do Senhor, quero continuar servindo o Senhor, porque eu amo o Senhor. Então o que aquele senhor fazia? Aquele senhor pegava aquele escravo, levava até a porta, no portal ali, encostava a orelha dele, furava a orelha direita dele. Quando furava a orelha direita dele, todo mundo que chegava na casa, todo mundo que conhecesse aquele escravo, todo mundo que conhecia aquele senhor, sabia que aquele escravo estava lá servindo por amor, não era por tirania do seu senhor, não era por desobediência aos mandamentos e à constituição, que o seu senhor estava com ele ali na sua casa. Não, ele estava lá voluntariamente, porque ele amava o seu senhor. E queridos, preste atenção, na Bíblia nada é por acaso. Por que se levava no portal? Porque também no dia da Páscoa, quando o Senhor libertou a nação de Israel, onde foi que eles passaram o sangue do Cordeiro? Nos umbrais das portas. O Senhor também veio e passou o sangue do Cordeiro nos umbrais das nossas portas, a porta da nossa vida. Mas Ele nos ama tanto que Ele não obriga você a ficar. Ele te comprou, mas mesmo comprando você, Ele te ama tanto que Ele te dá a liberdade de ir embora. Você pode ir embora, Ele te dá este direito. Então, querido, adoração é aquele adorador, é aquele que, como aquele escravo, ele foi ao seu Senhor e falou: Senhor, eu não quero ir embora, eu quero te servir para sempre por amor, eu não quero me afastar de ti, eu quero ficar na tua presença, eu quero ficar na tua casa. Então, Senhor, aqui eu quero ser como aquele escravo, um escravo da orelha furada, um escravo que te serve por amor, um escravo que te serve por escolha própria, que tem prazer, que o ama e que quer estar na tua casa. Então não é porque realmente é obrigado, não, ele está ali voluntariamente. Não quero, eu quero ficar na casa do Senhor. Agora, querido, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, éramos escravos, comprados, mas Deus quer que nós nos tornemos, que nós amamos o Senhor, e que nós recebamos a marca, o selo do Espírito sobre nós, e agora não podemos ir mais embora. É quando eu digo para o Senhor: eu quero te servir para sempre. É como aquele dia que eu falei: Jesus, eu aceito o Senhor na minha vida. Entra na minha vida e seja Senhor. É por isso que está escrito lá em Romanos 10, versículo 9 e 10. Se em teu coração creres, que Jesus ressuscitou
dentre os mortos e você confessar Jesus como Senhor. Senhor, o que você está dizendo? A mesma coisa daquele escravo. Senhor, eu sou escravo voluntário. Eu te amo. Marca aqui, ó. Deus não marca mais na orelha. Deus marca com o Espírito Santo a promessa do seu Espírito. Essa marca, ela não é exterior, é interior. Eu não consigo ver. Eu olho para todos aqui, eu não consigo ver a marca. Mas o mundo espiritual vê. Os anjos vê, o Senhor Jesus vê, os demônios vê e o diabo vê também. Diga amém. Isso é marcado. Amém? E isso é tão precioso, querido, porque onde você chega, já viu que você chega num lugar e o negócio parece que está todo mundo me olhando? Às vezes eu quero te dizer, Deus, Ele está, talvez tem seres espirituais ali que estão vendo a marca. Talvez você não percebe, mas estão vendo a marca. Então, eu preciso o quê, querido? Entender que esse é o caminho. O Senhor quer que eu seja realmente um adorador. O adorador é o escravo com a orelha furada. O adorador é aquele que está ali voluntariamente. Ele está servindo a Deus por amor e não por obrigação. E isso é muito sério, querido. Sabe por quê? Antes de continuar, só abrir um parênteses. Tem gente que serve a Deus para ganhar as coisas. Está adorando? Não, não está. Tem nada a ver com adoração. Ele está ali porque não vou na igreja, porque aí Deus vai me abençoar. Não está errado de vir para ser abençoado, está certo. Mas isso não tem a ver com adoração. Tem a ver com clamor, com petição, com desejo, e está tudo certo. Mas hoje nós estamos falando de adoração. Adoração é você vir e se render ao Senhor, se entregar ao Senhor, dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu te amo. Mas não hoje eu estou aqui porque eu te amo. Querido, eu amo o Senhor todo dia. O escravo, ele ficava na casa do seu Senhor todo dia. Então é necessário a gente ter esse entendimento que a presença do Senhor para mim e para você é para todos os dias. Então, o adorador é o escravo da orelha furada. Apesar de termos sido comprados, nós não fomos colocados numa prisão. Deus não colocou você numa prisão. Você foi comprado. O que o Senhor espera de mim e de vocês? Quando Jesus, se eu não me engano, lá em Evangelho de João, capítulo 6, ele prega aquele sermão e fala, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não pode vir após mim. E naquele dia, muitas das pessoas que seguiam Jesus, abandonou Jesus e foi embora. Ele abandonou Jesus e foi embora. E então Jesus volta para os discípulos e fala para eles assim, e vocês? Por acaso vocês querem ir embora também? E então Pedro levanta e fala assim, Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde nós vamos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Preste atenção. Quando você tem entendimento de adoração, de que você é um adorador, que você é um escravo da orelha furada, quando você está na presença do Senhor, porque você ama o Senhor, porque você está na presença dEle, porque Ele é o seu Deus, você escolheu estar diante dEle, deixa eu te dizer, muda muito o seu relacionamento e a maneira de você ver Deus. Aconteceu algo não muito bom com você, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aconteceu um acidente, você pecou. Para onde iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Nossa, Deus me abençoou de maneira tremenda, maravilhosa. Glória a Deus. Tudo que eu esperava, Deus me deu muito além. Para onde iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Percebe isso? Então a presença de Deus, ela se manifesta o quê? Na minha vida e na sua vida. E então eu passo a ter revelação que não importa o que aconteça, Deus é meu centro, Ele é meu norte, Ele é tudo na minha vida. É na presença dEle que eu permaneço. É na presença dEle que eu fico. É na presença dEle que eu estou ali cada dia, cada manhã. Então para onde eu vou? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, queridos, isso eu tenho revelação, eu preciso de revelação. Eu amo o Senhor e quero servi-lo por toda a minha vida. Isso é o entendimento daquele que é um adorador, que adora o Senhor.
Agora, o que a gente vê? Maria estava ali com o servo que olha para as mãos do Senhor, que não olha para as mãos, que está ali esperando, sabe, só ser ministrada pelo Senhor. Ela estava marcada pelo amor de Cristo. Ela estava aos pés, porque adoradores são escravos de orelha furada. Outra coisa que Maria, outro princípio que a gente vê aqui, né? Maria usou seus cabelos para enxugar os pés do Senhor. O verso 3 diz que ela enxugou os pés do Senhor com os cabelos. Será que esse ato tem algum significado espiritual? Querido, eu creio que sim. Olha o que diz aqui. Não sei se está dando para projetar. Projeta aí para nós, Júlio. 1 Coríntios 11, 14, 15. Para os irmãos verem, né? Diz assim: ora, não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Então o que Deus está falando aqui? Que para a mulher o cabelo é uma glória, por isso que as gastam tanto com salão. Não está errada não, mantém ficar bonita mesmo, as irmãs. Tem que produzir. Então veja, o cabelo é uma glória para a mulher. Tem aquele cabelo, né? Bonito, comprido ou curto, não importa, mas que ela olha e fica feliz. Então o cabelo, eita, apaguei tudo aqui. O cabelo, portanto, ela simboliza o quê? A glória do Senhor, a glória da mulher, né? É muito importante que a pessoa entenda isso. E quando ela está lá aos pés do Senhor Jesus e enxuga os cabelos, sabe, com os pés do Senhor Jesus com o seu cabelo, é algo bastante interessante. Por quê? Porque veja bem, os pés são a parte que, mesmo calçado, às vezes aparecem umas sujeiras que não é nada agradável, né? Principalmente quando a pessoa tira o sapato, o tênis, às vezes, misericórdia, né? Eu sei que não tem ninguém aqui com esse problema. Mas é um lugar que você não fica tocando nas pessoas com o pé. Você não fica alisando as pessoas com o pé. Por quê? Porque é um lugar que tem mais contato com a sujeira desse mundo. E naquela época era costume, era habitual o quê? A pessoa chegava numa casa, o dono da casa oferecia uma bacia, uma toalha para a pessoa lavar os pés. Eles andavam pelas ruas, né? Na maioria das vezes a pé. E Maria estava ali, sabe, aos pés do Senhor Jesus, lavando os pés do Senhor Jesus, derramou aquele perfume aos pés do Senhor Jesus e enxugava com os seus cabelos. Provavelmente, querido, havia alguma sujeira no pé de Jesus. Pouca, não imagino que tinha muito, mas poeira, alguma coisa assim. E ela estava lá, sabe, colocando ali aos pés do Senhor Jesus. Ela pega o cabelo, que simboliza a glória, e coloca aos pés do Senhor Jesus. Não tem jeito de adorar se você está querendo glória para você. Impossível. Só posso adorar se eu pregar a glória e colocar aos pés do Senhor Jesus. Aquela pessoa que sobe aqui, seja ela para fazer o quê? Enche o peito, né? Eu estou mais alto que todos os irmãos. Mas ele pode fazer um monte de coisa, mas adorar ele não vai fazer. É impossível adorar se você não pegar a glória e colocar aos pés do Senhor Jesus. Só consegue adorar aquele que abre mão da glória. Entende? Maria abriu mão da glória. Se a pessoa não abrir mão da glória, não vai adorar. Não tem jeito. Não acontece. Sabe? A gente vê que Jesus não repreendeu Maria. Jesus falou: não, Maria, não faz isso não. O que você está fazendo? Não precisa disso, tem toalha aí. A gente não vê Jesus repreendendo. Jesus aceitou. Porque é o princípio e é para nosso ensinamento, é o que deve ser feito. A glória deve ser colocada aos pés do Senhor Jesus. Jesus aceitou isso. Jesus aceitou que Maria abrisse mão da glória e colocasse toda a glória aos pés do Senhor Jesus. Não é possível adorar
preservando a glória. Não há adoração se você não abrir mão da sua posição. Não há adoração se você não se colocar como servo. O escravo não tem direito de reivindicar, nem de pleitear, nem de reclamar, sabe? Apenas alguém que serve voluntariamente, ele tem condição de adorar. Quer ver uma pergunta aqui? Qualquer líder, líder de célula, líder de louvor, líder da igreja, quando a pessoa chega assim, por que não eu? Por que o Mateus? Por que não eu? Adora não, meu irmão. Tem jeito de adorar não. Entende? Já está reivindicando. Não tem revelação por que está servindo ao Senhor. Não é escravo da orelha furada. É ainda escravo que está lutando pela sua liberdade humana. Ele não é escravo por amor do Senhor. Ele não está lá para dizer, eu estou aqui aos teus pés para fazer o que o Senhor quiser, para fazer o que o Senhor falar. Entendeu a diferença? Não, mas se não for, né? Se não for nisso, então não quero. Não vai adorar. Pode até louvar. É possível louvar, né? Louvar é um nível maior. É você elogiar o Senhor Jesus. Louvor significa elogio, a mesma coisa, são sinônimos. Eu posso elogiar, mas adorar é diferente. É no espírito. Louvor é na alma. Adoração é no espírito. Muito mais profundo. Entende? Muito mais profundo. Então eu preciso entender isso. Infelizmente, nossa adoração às vezes não passa de canções que a gente quer cantar. A gente gosta de cantar. E tem gente que pensa que canção é adoração. Eu posso adorar com canção. Não acredito que tinha música nesse dia. E a Bíblia registra aí como uma adoração profunda. Entende? Tem gente que pensa que adoração é uma música lenta. Ritmo suave, uma melodia, né? Não, gente, não é. Podemos adorar dessa forma. E aí, então, eu preciso entender isso, né? Então, quando o Senhor, quando a pessoa ainda está no centro, ou coisas estão no centro, ou a programação está no centro, querido, nós buscamos o quê? A posição, a honra, e não abrimos mão, sabe, de sermos mimados e paparicados. Mas já tem 3 semanas que eu não sou escalado. O que eu fiz de errado? Não é? Por que põe o outro lá e não põe eu? Ainda não entendeu. Ainda não teve revelação. E aí fica com essa postura, sabe, querido? De que ainda não deixou furar a orelha. Não deixou furar a orelha, ainda está apegado àquilo. Então, querido, isso é tão importante. Né? E a gente tem paciência com essa pessoa? Tem. Porque isso é normal. A pessoa querer ser mimada e paparicada quando ela é criança, sim. Mas depois que chegou adulto, espiritualmente que eu estou falando, já não é mais. Agora, essa atitude revela o quê? Que pode ter 300 anos de igreja, mas se ainda tem essa atitude, ainda é criança espiritual. É velho na idade, mas espiritualmente é criança. Né? Pessoas maduras que amam a Deus, que têm um relacionamento forte com Deus, que teve revelação, ele não fica reivindicando, né? Ele não fica reivindicando porque ele entrega a glória aos pés do Senhor Jesus. Sabe, querido, quer adorar? Veja bem, tem gente que lê esse texto, você acha que foi assim uma coisa bem fácil para Maria? Primeiro que mulher não podia nem ficar na sala onde o homem estava. Onde os homens estavam reunidos, mulher não entrava não, mulher ficava lá na cozinha mesmo. Né? E só vinha quando chamava para servir. E depois voltava para lá. Maria não se importou com nada disso. Maria queria o Senhor. Pode ter certeza que foi difícil para ela. Não foi fácil. Porque tem gente que pensa que eu só vou adorar se for bem light. Não, mano, às vezes não é nada light. Né? Às vezes é complexo, é difícil, é complicado. Mas o que Maria fez? Ela foi para lá e se prostrou aos pés do Senhor Jesus. Sabe por que ela fez isso? Porque ela só tinha olhos para o Senhor Jesus.
ela só tinha olhos para o Senhor Jesus. Ela estava embebecida com a presença dele. Ela só queria desfrutar da presença dele. Eu creio, isso não está explicitado na Bíblia, mas eu creio que Maria não conseguia enxergar ninguém, só enxergava Jesus. Só enxergava Jesus ali. E aí ela foi e se prostra ali diante do Senhor Jesus. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. Agora, a Escritura diz que um dia também, aqueles que forem qualificados, eles vão receber uma coroa. Está escrito lá no livro de Apocalipse. Que de cada um de nós vamos receber, cada um daqueles que forem qualificados, eles vão receber uma coroa disso. Mas quando eles receberem, queridos, todos vão pegar as suas coroas e vão colocar aos pés do Senhor Jesus, também está escrito lá. Que todos vão pegar a sua coroa e vão colocar aos pés do Senhor Jesus. Por quê? Porque todo aquele que adora ao Senhor sabe que tudo é Ele que faz. Tudo é Ele que faz, tudo é o Senhor Jesus que faz. Tudo é Ele que move, tudo é por causa dEle, através dEle, por meio dEle. Então, queridos, veja bem, a pessoa que adora, que tem revelação, ela não consegue pegar a glória para si, porque ela sabe que não tem nada a ver com ela, tem tudo a ver com Ele, com o Senhor Jesus. Então Ele vai e entrega. Ele vai e entrega. Entende? Por que Deus resiste ao soberbo? Porque Ele não entrega a glória. E quem não entrega a glória não fez nada para Deus, fez para si mesmo. Fez para si mesmo. Quem entrega a glória, ele fez para si, para ser visto, para ser famoso, para se sentir bem, para qualquer motivo, mas não foi para Deus. Não foi para Deus. Ele pode até pensar que foi, mas Deus não aceita, Deus não recebe. Deus recebe aquilo que é feito pelo escravo da orelha furada. Eu sirvo a Deus, eu vou limpar aqui esse prédio aqui todinho, vou limpar o aquário da bateria. É o lugar que mais suja aqui na igreja, não sei porquê. Depois eu explico, se alguém quiser saber, né? Vou limpar o aquário da bateria, mas eu vou fazer porque eu amo meu Deus, não é porque eu toco lá dentro. Eu vou limpar o aquário da bateria porque eu quero, sabe que a glória do Senhor se esparrame dentro desse lugar. Oh Deus, que não tenha nada que impeça a glória de Deus agir na vida de qualquer pessoa que entra nesse lugar. Então, Senhor, eu faço para o Senhor, querida, é adoração. Vai ser recebida como adoração, né? A palavra do Senhor nos diz que quando a igreja da Macedônia levanta uma oferta e envia, né, para a igreja dos Filipenses, envia para Paulo, ele fala assim, que quando aquilo chegou para ele testifica, querido, palavra de Deus, não é porque ele recebeu o donativo, ele mesmo diz isso, mas ele diz que subiu como sacrifício de cheiro agradável diante de Deus. Toda vez que ia adorar, alguma coisa precisava ser levada. E Paulo fala que subiu como aroma de sacrifício, de cheiro agradável diante de Deus. Qualquer coisa que eu faço, que tem esse coração, vai subir como adoração diante de Deus. É porque eu estava aos pés dele, é porque eu me humilhei, é porque eu abri mão da glória. E com esse espírito, com esse coração, com essa atitude, eu fiz o que fiz. Vai subir como sacrifício de adoração a Deus. Então isso é muito importante, querido. Entende? Toda a glória pertence ao Senhor. Ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Agora, o que Maria fez, querido? O que isso nos diz mais? Ela diz o seguinte, que não dá para adorar se você está preocupado com a opinião do seu vizinho, da pessoa que sentou aí do seu lado, da pessoa que está na sua frente, ou da pessoa que está atrás, na cadeira atrás de você. Maria não se preocupou com as pessoas que estavam lá, embora não era cultura, embora não era o costume, embora não era o usual, ela não importou, ela foi lá, ela não importou com a opinião dos outros, ela não importou com o que os outros iam pensar dela. E querido, tem muita gente que não consegue adorar por causa da reputação. Amém. Ninguém gosta de dizer amém nessa hora, né? É muito importante você ser livre da reputação. Muito importante você abrir mão da sua reputação. Sabe, queridos, ela fez algo tão tremendo, querido. Você já viu que quando a gente faz, eu fico achando engraçado, eu gosto de fazer isso, eu me divirto. Às vezes você chega no lugar, está todo mundo assim,
numa casa, num lugar, ou qualquer, aqui na igreja mesmo, numa cela. E aí está todo mundo com aquela oraçãozinha assim. É tão baixa que você nem escuta. Rapaz, eu gosto de falar, glória a Deus, Senhor, em nome de Jesus. E o pessoal assusta e fica constrangido. Por que fica constrangido, irmão? Porque acha que não é adequado. E por que não acha que é adequado? Porque tem uma reputação a zelar. Uma etiqueta espiritual. Tem o meu vizinho aqui, o que vai pensar? Meu pastor falando alto tanto. Entende? Então a pessoa tem uma reputação a zelar. Levanta a mão, eu fico assim, pilhado, né? Porque às vezes a gente está aqui, os ministros estão ministrando e falam, levanta a sua mão. Tem uns que faz questão. Cruza a mão, não, só dou conta de cruzar um, né? O outro não cruza. Vai cruzar daqui uns dias, em nome de Jesus, eu vou começar a fisioterapia. E aí ele mostra, fala assim, não manda em mim. Pô, coitado, não manda mesmo não, ele está certo. Mas na verdade eu estou querendo ajudar ele a crescer um pouco mais de nível em Deus. Porque não tem jeito de adorar sem primeiro eu começar a abrir mão da minha reputação. Sem primeiro eu começar a exercitar a humildade na minha vida. Por que ele tem que falar para eu levantar a mão? Tem gente que pergunta isso. Eu vou fazer uma pergunta. Por que não pode? Entendeu? Por que não pode pedir para você levantar a mão? E por que não pode levantar a mão? Então veja bem. A minha reputação tira a minha liberdade na presença de Deus. Eu acredito que Maria estava ali aos pés do Senhor Jesus, enxugando os pés dele com seus cabelos, e não estava nem lembrando do resto do povo que estava lá. Estava nem lembrando do resto do povo que estava lá. Assim deve ser eu e você na presença do Senhor. Esquece as pessoas. Não esquece no sentido de que elas não são importantes. Eu esqueço no sentido que eu estou tão concentrado em Deus, eu estou tão focado em Deus, eu estou tão embriagado com a presença dEle aqui, que eu não percebo as pessoas. Lá em casa o povo fala assim, você ouviu o que eu falei? Na maioria das vezes não. Às vezes eu estou assistindo a coisa, às vezes eu estou lendo, às vezes não estou fazendo nada, às vezes eu estou ouvindo a palavra, e eu tenho essa característica, eu foco numa coisa, o mundo, o resto desaparece. Né? Eu foquei naquilo, o resto desaparece. Aí o que acontece? Você ouviu o que eu falei? Repete aí que eu vou ouvir agora, porque eu não lembro mais. Então, eu creio que Maria estava desse jeito, embebecida, sabe, com a presença do Senhor, e ela só enxergava o Senhor e só via o Senhor. Então, querida, ela não se importava com as pessoas do lado. Olha o que Paulo fala. Paulo foi um grande adorador. Ele diz o seguinte, Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Por que quer agradar a homem, querido? Não consegue ser servo do Senhor. Meu querido, pode ir pôr nos versículos aí. Eu vou lendo aqui, mas você pode ir pôr na hora que der certo para o povo ver. Tá bom? Então é muito importante isso, né? Então não deixe que situações ou pessoas vai limitar o que? A sua adoração. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, perguntou a mulher. Então, pastor, não foi para mim não. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Amém, vamos orar por você. Não, pastor, mas eu quero assim, aquela coisa cometida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu não quero assim, aquela coisa de escandalosa, não. Eu quero aquilo não, pastor. Eu quero ser Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, mas eu quero uma coisa equilibrada. Coloca como uma pessoa sábia, né? Ela se coloca como mais sábia do que os outros, porque eu quero uma coisa equilibrada, né? E aí, é um testemunho que eu li, né? Aí o que aconteceu? Aí a mulher estava grávida de 9 meses. E aí um dia ela foi para o culto. Culto normal, não era de busca de poder, não era música batismo do Espírito Santo. E teve um apelo, ela veio na frente. Quando ela chegou na frente, querido, o Espírito do Senhor veio sobre ela, ela foi cheia do Espírito Santo, com aquela barrigona de 9 meses, caiu lá, né? E falando em línguas, caída no chão com aquela barrigona. Eu imagino que a barriga apareceu toda, né?
Como eu imagino, e falando em línguas, e caída no chão, e ela tentava pegar o marido dela para ajudar ela a levantar, mas o marido falou, não, ela quer ficar ali mais tempo, está cheia do Espírito Santo, e o marido fugia dela, se desvencilhava dela, e ela estava parecendo uma tartaruga lá, né, que está com a barriga para cima, caída no chão, tentando se levantar. Deixa eu te dizer, vai logo para a presença do Senhor, não espera Ele fazer isso contigo não, entendeu? Vai logo para a presença do Senhor, receba logo do Senhor, deseja Ele, se livre da reputação. Deus trata com a gente. Não vou contar o que Deus fez comigo não, porque eu já contei um exemplo, você já riu, tá... Não é para você rir, mas é para você mostrar, não é só, rir é bom, não é ruim não. Mas eu preciso abrir mão da reputação, preciso abrir mão da reputação. Graças a Deus para o nosso ministro louvor hoje. Mas eu lembro que os irmãos falavam assim, bate palma, e todo mundo que estava aqui, ninguém batia palma. Eu falei, gente, o povo não vai bater palma não. Levanta a mão, o ministro fala, aí quem está aqui, está entendendo? Ah, mas todo mundo está me vendo, e daí? É para ver mesmo, é por isso que você está aqui, é por isso que isso aqui é mais alto, para as pessoas te enxergar, mais fácil. Esse é o propósito de ser mais alto, só isso. Então o que acontece, queridos? Veja bem, foge da reputação lá na sua casa. A sua casa, o muro é assim, ó. Do lado de lá já é o quarto da pessoa. Aí você adora a Deus baixinho, porque senão o vizinho escuta. Ou você solta o volume e já evangeliza e profetiza na vida do vizinho. Acaba com a reputação. Adore ao Senhor, não deixe que circunstâncias nem pessoas te prendam. Eu contei, eu acho que foi domingo passado, eu contei aqui, eu me lembro que eu estava treinando violão, eu treinava de madrugada. E aí a pessoa passou, estava no portão da minha casa, e o cara falou, quem é aquele cara chato, nojento, que fica tocando violão de madrugada, aí, doidinho para dormir, o cara fica fazendo barulho de violão e nem sabe tocar, pior é isso. E tudo era verdade. Tudo era verdade, porque primeiro que eu não sabia tocar, não sei até hoje. E era de madrugada, eu não tinha me tocado a ficha que, por exemplo, 4h30, o cara quer dormir, eu também. Né? Hoje, aquele pessoal de moto que passa na rua, se passar lá em casa buzinando, eu solto o cachorro nele. Eu de 4h30 da manhã, se Deus permitir, eu quero é dormir. Entende, querido? Então, seja livre para soltar a voz, para cantar. Ela enxugou os cabelos, indicando que não foi um ato premeditado. Queridos, Deus quer que a gente seja espontâneo diante de Deus. Foi algo espontâneo, porque se fosse algo premeditado, ela vinha com uma toalha e uma bacia com água. Dava tempo de buscar, dava tempo de preparar. Mas ela não foi um ato premeditado. Querido, quantas vezes o Espírito Santo inquietou você fazer alguma coisa e você não fez? Quantas vezes o Espírito Santo inquietou você fazer alguma coisa e você fez? Se você tem as duas experiências, você sabe como uma eleva a sua fé e a sua intimidade com Deus e a manifestação da presença de Deus, e como a outra te bloqueia o teu coração na adoração. Deus mandou você levantar a mão, mas peraí, Senhor, não tem ninguém levantando a mão, só eu, e daí? Faz o que Deus falou, aprenda a se expressar diante de Deus. Querido, não tem como adorar sem se expressar, entende? Então é muito importante que haja o quê? Essa reação. Isso mostra que a maioria das vezes, uma adoração genuína, ela não pode ser totalmente programada. Uma adoração genuína, ela não pode ser totalmente programada. Pode ser sim, Senhor, eu estou indo para a tua presença, eu vou ficar lá, quero te adorar. Mas de repente acontece alguma coisa que o Espírito Santo te impulsiona e vai, que não estava no programa, não estava no script. Mas se você é livre, você vai, isso vai ser poderoso. Amém? Então, sabe, adore ao Senhor completamente. Agora, veja bem, é ruim, sabe, é ruim ficar vendo. Veja bem, não é errado pedir para levantar a mão, não é errado pedir para você declarar, eu mesmo faço isso, vou fazer daqui a pouco, entende? Nada disso é errado, mas não é o melhor. A gente faz isso, os ministros fazem isso porque querem ajudar você. Mas sabe qual que é o melhor? O Espírito Santo inquietar e você levantar. Esse é o melhor.
Sabe o que é o melhor? Não é eu falar, diga amém. É o Espírito Santo te inquietar e você dizer amém. Não é errado falar para você dizer amém. Sabe o que não é errado dizer, meu irmão, dê um glória a Deus. Não é errado fazer isso. Mas o melhor é quando o Espírito Santo te inquieta e você voluntariamente faz. Amém? Mas se porventura você não fez, e quando falam para fazer, faça. Por quê? Porque é o exercício, é igual agora. Eu seguro o braço aqui, o braço está na cirurgia, né? Hoje eu estou sem tipóia porque a minha esposa autorizou. Mas a tipóia está ali no carro, daqui a pouco eu vou colocar. Então, veja bem. Então, não dá. Algumas coisas, a maioria das coisas eu não consigo fazer com o braço esquerdo. Por quê? Porque está atrofiado, vai ter que fazer fisioterapia, vou ter que fazer tudo isso aqui para restaurar os movimentos. Se você não levanta a mão, não dá glória a Deus, não diz um aleluia, né? Profetiza na vida do seu irmão, você baixa a cabeça. Se quando alguém te estimula, você não faz, você nunca vai fazer. Você precisa começar, entende? Você precisa se prontificar. Oh Deus, eu quero essa presença na minha vida. Eu quero a tua presença na minha vida. Fiquei na vigília da semana sem cessa que passou, na outra. Eu fiquei tão olhando assim uma nova convertida. E ela estava orando e com as mãos levantadas assim. Rapaz, achei muito legal. Muito legal. Fiquei preocupado com algumas pessoas que estavam perto dela, de atrapalhar, mas glória a Deus, aleluia. É tão importante você adorar a Deus, você se expressar poderosamente, amém? Então, agora, preste atenção, por que eu falo que isso é ruim? Imagina, vou pegar o Pablo aqui, não, vou pegar o Ricardo, aqui. Imagina se eu chego para o Ricardo e falo assim, Ricardo, agora abraça sua esposa. Ricardo, agora faz um carinho nela. Ô Ricardo, agora é hora de dar um beijo nela. Ô Ricardo, né? Ou ajuda ela aí, ó, você largou os trem tudo jogado na sala, pega, põe no quarto. Vai chegar uma hora que ela fala, faz alguma coisa, faz qualquer coisa, mas faz espontâneo. Por que você acha que com Deus é diferente? Entende? Então, há espontaneidade para fazer alguma coisa para Deus? É isso que Deus quer. Que você seja espontâneo em fazer as coisas para Ele. E não somente aquilo que as pessoas falam para você fazer. Tenha espontaneidade de fazer as coisas para Deus. Agora, já caminhando aqui para o nosso encerramento. Maria ofereceu algo precioso para os judeus. Precioso para o Senhor Jesus. Agora, o que acontece? Ela quebrou um bálsamo, uma libra de um bálsamo precioso. Judas Iscariotes, que cuidava, era o tesoureiro da turma, sabia o preço de tudo. Ele calculou o seguinte, mas Judas Iscariotes, João 12, 4 e 5. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Deixa eu te dizer, muitas vezes, a adoração vai custar alguma coisa. Vai custar alguma coisa. Judas avaliou em 300 denários, faltou apenas 65 para inteirar um ano. Um denário era o salário, era uma diária de um trabalhador da época. Eu não sei quanto que é a diária hoje. Então, aquilo que a Maria investiu ali na adoração foi muito grande. Foi muito grande. A gente olha, a palavra do Senhor fala que Abraão adorou a Deus quando ofereceu Isaac. Ele adorou a Deus. E tem uma coisa que é tão importante a gente entender, sempre vai custar alguma coisa. Sempre vai custar alguma coisa. Vai custar tempo, vai custar abrir mão de algumas coisas, e às vezes vai custar dinheiro mesmo. Porque Deus te pede alguma coisa às vezes, muitas vezes. Nunca, já contei, vou contar de novo agora. Lembro quando nós estávamos, foi 88. Janeiro de 89 nós íamos para a praia. Aí, em dezembro, Deus fala, pega todo o dinheiro que você juntou o ano inteiro e dá de oferta. E foi num momento de adoração, numa célula. Estava numa célula. Nós estávamos lá adorando a Deus e Deus falou, pega todo o seu dinheiro e dá oferta. Eu falei, Deus, como é que o senhor pede um negócio desse?
Esses meninos estão contando, riscando no calendário lá de casa a data da viagem todo dia. Como é que eu vou fazer? Se eu falar isso para a Núbia, meu Deus, ela vai me divorciar, vai largar eu. Né? Eu pensava isso, mas é a mulher de Deus. Pois Deus já tinha falado com ela também. Aí o que acontece? Nós ofertamos e Deus abençoou. Eles talvez nunca se atentaram nisso. Nós fomos, Deus abriu as portas. Não gastamos tanto como nós planejamos, estava juntando dinheiro um ano inteiro. Fomos para Maceió, uma viagem maravilhosa, tranquila, voltamos. Mas quando nós voltamos, praticamente nós ganhamos a parte de cima todinha da nossa construção lá da casa que a gente morava. E nós nem queríamos construir. O pessoal chegou, não, eu vou te dar 2.000 tijolos. Eu falei, mas só o tijolo não faz. Quando foi no outro dia, já chegava o tijolo. A pessoa, eu nem confirmei que ia fazer, o tijolo estava lá. O outro chegou e falou assim, não, está difícil aqui, então eu vou te dar todo o encanamento. Eu falei, moço, mas não tem dinheiro, tijolo e encanamento não faz. Aí o outro falou, não, eu vou te dar toda a parte elétrica. E o outro ele falou, não, fica tranquilo, o pedreiro então é mais doido de tudo, homem de Deus com fé, não é doido, ele de fé. Pastor, faz que Deus vai prover. Eu falei, não tem dinheiro para te pagar. Eu falei, não tem problema, pega esse negócio aí, vamos fazer. E eu fui ganhando as coisas. E Deus foi dando as coisas. Né? O que a gente podia fazer, a gente fazia, e Deus deu. Eu queria ganhar alguma coisa, irmão? Queria não. Não fiz por isso. O Espírito inquietou e eu obedeci. Deixa eu dizer uma coisa para você. Abraão, começar mais atrás um pouquinho. Abel não tinha jeito, Abel o espiritual não tinha jeito de andar com Caim o carnal. Porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro. O espiritual Abraão não tinha jeito de andar com o carnal Ló. Entende? Não tinha jeito de andar com o carnal Ló. O Davi espiritual não tinha jeito de andar com Saul carnal. Entende? Deixa eu te dizer. O carnal sempre vai perseguir o espiritual. Eu estou falando de crente. O crente carnal sempre vai perseguir o espiritual. Então, não tem jeito. O Jacó espiritual não tinha jeito de andar com o Esaú carnal. O Isaac espiritual não tinha como andar com o Ismael carnal. Sempre vai ser assim. Então começa a perceber. Preste atenção no que eu vou te dizer, que isso aqui é muito importante, é uma chave. Preste atenção em quem critica quando você adora a Deus, quando você faz algo espontaneamente para Deus. Abra o teu olho bem grande e preste atenção. Me lembro, encerrar com esse exemplo. Aliás, não vou não, é mais um tópico aqui. Uma vez, já falei isso para eles, eu falei isso lá em Brasília, eu não ando com qualquer um, não ando, mano. Ah, mas é pastor, mas e daí? É pastor, mas eu não vou andar com ele. Ou com qualquer pessoa. Mas eu não ando. Isaac, pastor Pablo, Gilberto, eles sabem, quando nós nos desligamos do antigo ministério, eu não vou andar sozinho. Mas nós vamos orar, porque também nós não vamos andar com qualquer um. Entende? Nós oramos e Deus nos conduziu para o lugar certo, amém? Glória a Deus. E aí tinha um rapaz lá, jovem, às vezes a gente é jovem, né? Só me chamava para o lado errado. Eu falei, quer saber, mano, não ando mais com você, não vem mais na minha casa. Nossa, que é isso? Você apelou? Eu falei, não apelei, não estou com raiva de você, gosto de você. É meu amigo até hoje. É meu amigo até hoje. Mas eu falei, eu não ando com você, cara. Você só me leva para o lado errado. Eu estou querendo me aproximar de Deus, você só está me chamando para as coisas que me distanciam de Deus. Eu não ando com você mais, não. Gosto dele. Vou falar o nome dele, talvez ele está assistindo, de vez em quando ele assiste aqui. Gente boa demais, você está com ele, é maravilhoso. Não, mas ele só me chamava. Ele me chamava para pecar? Não, irmão. Me chamava para as distrações. Entendeu? Ele só me chamava para distração. Torcedor do Goiás, igual eu. Só queria que a gente fosse assistir jogo do Goiás. Eu gosto do Goiás, mas eu gosto muito mais de Deus. O tempo que eu gasto com Deus, se qualquer time, se qualquer coisa está me afastando de Deus, isso precisa ser removido da minha vida.
Entende, querido? Então, veja bem, é muito importante a gente entender isso. Amém? Deixa eu dizer algo para você. Aqui, só para a gente encerrar mesmo. Quando ela quebra aquilo ali, a casa encheu-se do perfume. Quero ler aqui, é o mesmo acontecimento, só que agora em Marcos capítulo 14, versículo 3 e 7, diz assim: estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o vaso sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre eles e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestai? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiseres podeis fazer bem a eles. A casa se encheu de perfume. Deixa eu te dizer, você é a casa, o perfume você é o vaso, o perfume é o Espírito de Deus que está dentro de você. O perfume de Deus que está dentro de você só vai perfumar o ambiente, a casa, a igreja, qualquer lugar, a cela, quando você é quebrado. Quando você se quebranta. Quem está quebrantado não defende a glória, não preocupa com posição, nem com reputação. Quem se quebranta agrada ao Senhor. O perfume só pode exalar se você for quebrado. O ato de quebrar o vaso mostra que há uma relação de intimidade entre a adoração e o quebrantamento. Se o vaso não for quebrado, o perfume não flui. Então você é o vaso. O bom perfume está em nós, mas ele só vai fluir quando você se quebranta. Então percebe? Quem é quebrantado se expressa. Ele tem vontade de ajoelhar, ele ajoelha. Ele tem vontade de chorar, ele chora. Ele tem vontade de rir, ele ri. Ele tem vontade de dançar, ele dança. Ele tem vontade de gritar, ele grita. Ele se expressa, amém? E é espontâneo, é movido pelo Espírito. Agora, não há adoração se o vaso não for quebrado, né? Agora, tem uma outra coisa. Já viu gente orando por avivamento? Deus manda o avivamento aqui. Ei, o avivamento veio 2000 anos atrás, morreu na cruz no meu lugar, no seu lugar. Ele já veio. E está disponível para mim e para você. Tem gente querendo que aconteça alguma coisa. Lembra daquela história mais mentirosa que existia? Eu quero ir para o encontro para receber um renovo. Onde é que está escrito na Bíblia que encontro renova? Quem renova é o Senhor Jesus. É só ir para a presença dEle que você é renovado. É só você permanecer na presença dEle que o avivamento chega na tua vida. É só ir para a presença dEle. Entende? Então, tem muita gente querendo, esperando acontecer alguma coisa, que vai chegar um pastor, o famoso, e vai tocar em você e tudo vai mudar no passe de mágica. Por causa da oração dele, se ele for homem de Deus, mulher de Deus, vai orar com você, você vai receber aquela bênção naquela hora. No outro dia você precisa de outra bênção. Todo dia você tinha que buscar o maná, o alimento. Todo dia você precisa comer um pouco de Deus. O maná é o pão que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Todo dia eu preciso me alimentar dele. E eu me alimento dele, a vida dele vai transbordar na minha vida. Quando eu bebo dele, a Bíblia diz, do meu interior fluirão rios. Eu bebo um copo, é multiplicado. Rios vão fluir, rios de vida. Quero chamar o pessoal do louvor. Aqui eu quero fazer o que eu falei que não é o melhor, mas é preciso ainda, por enquanto. Fique de pé. Veja bem. É ensino. Nós vamos cantar Ele exaltado. Essa música é tremenda. É Ele que é exaltado. Nós não vamos exaltar Ele para coisa alguma. Nós vamos exaltar Ele para exaltar Ele só. Então nós não vamos exaltar Ele porque Ele vai me abençoar, vai me dar dinheiro, vai curar a minha doença, vai fazer isso. Não, não, não. Só exaltar Ele. Porque Ele é o Rei. Para Ele receber todas as coisas. Porque Ele é exaltado, eu louvarei. Entende?
porque Ele é Senhor, então eu vou exaltar Ele. Porque eu sou escravo da orelha furada, sirvo Ele por amor, não é por obrigação. Ele me deu liberdade de ir embora, mas eu não quis. Eu falei, Senhor, para onde eu vou se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eu quero ficar na tua presença. Louve o Senhor, se expresse. Faça do jeito que você consegue. Vou falar igual a esposa falaria. Faça aquilo que você consegue, mas faça alguma coisa. De preferência espontâneo. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E também no nosso meio. Aleluia. Adore ao Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, exalte a Ele. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Que palavra poderosa, querido. Que palavra importante. Quero convidar os irmãos a nos ajudar com a ceia. Ainda de pé, os irmãos vão continuar tocando apenas, sem cantar. Serei breve. Quero te mostrar algo aqui. Em 1 Reis, capítulo 19. A Bíblia fala que Elias estava ali, afugentado. Então o anjo encontrou ele ali. Coloca para mim o versículo 8, Júlio, por favor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. E o anjo entregou algo para que ele comesse e bebesse. O resultado disso foi uma aceleração poderosa. Amém, queridos? Aquilo que ele ingeriu ali não era algo natural, não era algo, sabe? Nós estamos com 21 dias de jejum, hoje é o 14º dia. Quantos estão conosco? Diga amém. E eu não sei se você sente, mas depois de um certo tempo você não sente tanto. Segunda semana é um pouco mais tenso, mas a gente vai acostumando, porque o nosso corpo é adaptável. Agora, imagine 40 dias e 40 noites com uma única alimentação. Só pode ser sobrenatural, é ou não é, queridos? E nesses dias, querido, de aceleração, o Senhor vai nos dar um renovo sobrenatural, amém? Um renovo que vai fazer você ir além, vai fazer você caminhar, sabe, durante um prazo que você nunca imaginou caminhar. Uma alimentação que vem das mãos daqui, dessa teofania, desse anjo.
E olha o que a Bíblia diz: levantou-se, pois ele, levantou-se, o versículo 7 fala que ele estava em posição de descanso. Descanso em quê? Pode tocar, irmão, em nome de Jesus aí me ajuda aí. Bom, né, um teclado. Em posição de descanso é posição de confiança no Senhor, amém? É um paradoxo, enquanto Deus está acelerando, eu estou descansando nele. E quando ele descansava, a Bíblia fala que ele come, ele olha e deita de novo. E aí em seguida o anjo acorda para ele e fala: olha, come mais, que você vai precisar disso. Olha o seu irmão e diga para ele: se alimente muito nesses dias, você vai precisar. Sabe, queridos, é dia de nós nos aprofundarmos, alimentarmos no Senhor. Eu quero ler aqui apenas um versículo antes de nós ceiarmos, que está no livro de João, capítulo 6, versículo 53. Coloca por favor, Júlio. João 6, 53 ao 58. Do alimento que tem poder de renovar, do alimento que tem poder de transformar, que é o que nós estamos celebrando aqui agora, que simboliza ele. E respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em nós mesmos. Sabe o que ele está dizendo? Se você não se assenta à mesa, não tem vida, tem morte, não faz parte do corpo, não está ligado, está fora do corpo. Versículo 54: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 55: pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. 56: quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu neles. 57: assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Versículo 58 e último: e este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer desse pão viverá eternamente. Diga glória a Deus, queridos. Queridos, quando você ingerir, nós vamos orar agora pelo pão. Pode distribuir, irmãos, vamos orar juntos, distribua. Enquanto os irmãos querem orar junto com você, pode distribuir o pão e o vinho. Eu quero que você ore com os elementos em mãos. E eu quero que você tenha essa revelação, querido, de que da forma que você faz, como a Bíblia fala lá em Coríntios, examine-se pois o homem a si mesmo. Ele não está dizendo para que você encontre justiça em si mesmo, para você participar. Ele está dizendo da forma com que você faz. Eu não preciso falar mais nada, a ministração falou tudo. Se eu olho com forma de adorador, de filho, que é Ele que me justifica, é Cristo que me justifica. Se eu faço isso da forma correta, o Senhor tem poder para transformar a minha realidade natural aqui agora, queridos. Eu me lembro, quando os irmãos distribuem aí, uma vez eu estava na bateria, pois é, eu já estive lá, né? E aí eu estava muito enfermo, parecido com o que o Lenoir falou para mim hoje, que estava com febre. Eu cheguei a pegar o celular para desmarcar aqui do ensaio, que eu não ia vir, mas eu vim para o ensaio, era uma sexta-feira também. No sábado eu fiquei pior, no domingo eu estava muito pior, minha esposa testemunha disso. E eu cheguei naquela bateria e falei: Deus, hoje é Santa Ceia, e eu vou ser curado hoje dessa enfermidade. Quantos creem que você pode ser curado nessa manhã? Diga amém. Quantos creem que você pode ter promessas do Senhor ativadas nessa ceia? Diga amém. Sabe, queridos, se não for pelo nível espiritual, nada disso aqui faz sentido, meu irmão. Quantos pegaram aí? Levante o pão, vamos orar. Eu queria que você declarasse, nosso pastor falou que nós íamos fazer isso, e nós vamos fazer isso aqui agora também, uma oração conjunta. Levante o pão um pouco mais alto e diga: Jesus, nós separamos do uso comum este pão, para fazer menção, diga, para fazer menção da ressurreição, através da qual fomos libertos da morte eterna. Jesus, nós nos alegramos nesse dia e te pedimos que ao ingerirmos esse pão, renova nossas vidas, nos cure, nos liberte e nos faça reinar diante de todas as circunstâncias. Aleluia.
Pega agora o vinho, levante um pouco mais alto. Diga: Jesus, separamos do uso comum este vinho, que representa o teu sangue, sangue carmesim, que nos purifica de todo pecado, sangue derramado na cruz, para que pudéssemos estar aqui hoje, celebrando o Senhor e anunciando a tua volta. Diga: Jesus, obrigado por esse amor incondicional, amor que jamais seríamos merecedores, graça imutável, favor imerecido, que foi liberado sobre nós. Diga por último: eu sou perdoado, eu sou filho amado, eu sou ungido de Deus, e eu sou escolhido por Senhor. Aleluia. Enquanto nós adoramos com essa canção novamente, coma do pão, beba do cálice, em nome de Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. O nome dele. Ele exaltado, pega suas mãos. exaltado do céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua última semana de jejum desse primeiro semestre. Nos encontramos aqui durante toda a semana, de forma especial, na sexta-feira, na nossa vigília, a partir das 20 horas. Deus abençoe o seu domingo. Vá em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.